No dia 11 de agosto, comemoramos Santa Clara. Clara, abre aspas, Chiara, fecha aspas, de Offreduti. Nasceu em Assis, Itália, no ano de 1193. Sua família era rica e nobre. Seu pai, um conde. Teve 2 irmãos e 2 irmãs, as quais mais tarde, junto com a mãe, já viúva, se tornariam religiosas franciscanas. A família se mudou para Corozano e depois para Perúgia, fugindo dos tumultos de uma revolução. Desde jovem, Clara era conhecida por sua religiosidade e recolhimento. Aos 18 anos, ouvindo uma pregação quaresmal de São Francisco de Assis, ela entendeu intensamente a sua vocação e lhe pediu ajuda para viver também como ele, segundo o modo do Santo Evangelho. Mas a família desejava para Clara um casamento vantajoso e assim ela, Clara, fugiu de casa com uma colega, Filipa de Geofútil, para encontrar com São Francisco na capela de Santa Maria dos Anjos em Porciúncula, onde nasceram as ordens de São Francisco, os franciscanos, e de Santa Clara, as clarissas. Ali ela fez os primeiros votos na fraternidade menor dos franciscanos, tendo os cabelos cortados pelo próprio São Francisco como sinal do voto de pobreza e exigência da vida religiosa. Na tarde do domingo de Ramos de 1211, Monaldo, tio de Clara, foi enviado pela família para buscá-la, mas diante da sua recusa e da condição indicada pelos seus cabelos cortados, desistiu. Clara foi encaminhada para o mosteiro das Beneditinas, vendeu seus pertences, incluindo dote de casamento, e distribuiu o valor aos pobres. São Francisco se tornou seu diretor espiritual e, em 1212, ambos fundaram a segunda ordem franciscana, ou clarissas, para as mulheres. Catarina, irmã de Clara, fugiu também para o convento com 15 anos e Monaldo foi outra vez enviado para buscar uma sobrinha. Chegou a amarrá-la com a intenção de a carregar, mas Clara, vendo o sofrimento da irmã, pediu ao Senhor que interviesse e Catarina ficou tão pesada que ninguém conseguia movê-la. Monaldo novamente então desistiu. As clarissas ficaram temporariamente no convento de Santo Ângelo de Panso, mudando-se definitivamente para o santuário de São Damião em Assis. Um breve relato do estilo de vida franciscano ficou registrado pelo bispo Santiago de Vitre. Um grande número de homens e mulheres de todas as classes sociais que, deixando tudo por Cristo, escapavam ao mundo. Chamavam-se frades menores e irmãs menores e são tidos em grande consideração pelo Senhor Papa e pelos cardeais. As mulheres moram juntas em diferentes abrigos não distantes das cidades. Não recebem nada, vivem do trabalho de suas mãos e lhes dói e preocupa profundamente que sejam honradas mais do que gostariam por clérigos e leigos. Clara preocupa-se especialmente
com a radicalidade da pobreza material associada à confiança plena no princípio divino, na providência divina. Por este motivo, obteve do Papa o privilegium paupartatis, pelo qual as clarissas de São Damião não podiam possuir nenhuma propriedade material. Esta extraordinária concessão do direito canônico daquela época foi uma confirmação do quanto era reconhecida a santidade de vida destas clarissas. A invasão muçulmana à Europa gerou carências também em Assis. Houve uma situação em que restava apenas um pão para as 50 irmãs do convento. Clara mandou a cozinheira dividi-lo em 50 pedaços e confiar em Deus. E surgiram dezenas de pães que sustentaram a comunidade por vários dias. Aquele que multiplica o pão na Eucaristia, o grande mistério da fé. Por acaso lhe faltará o poder para abastecer com pão suas esposas pobres? Comentou Clara. Metade dos pães foi enviado aos frades. Os papas Inocêncio III e Inocêncio IV a visitaram, bem como cardeais e bispos, para lhe pedir conselho. Numa das visitas do Papa Inocêncio III ao seu convento, este pediu que ela abençoasse os pães da refeição, o que ela fez traçando sobre eles o sinal da cruz, mesmo a contragosto, pois pensava que este ato era um direito do Papa. Imediatamente cada pão ficou marcado com uma cruz. O maior milagre de Santa Clara em vida, porém, talvez tenha sido o da expulsão dos muçulmanos sarracenos que tentaram invadir o convento. Ela se apresentou diante deles com o Santíssimo Sacramento no ostensório, diante do qual eles foram tomados de pânico e fugiram sem fazer mal algum. Já muito doente, e depois da morte de São Francisco, Clara desejou ir a uma missa na igreja que recebera o nome do santo, mas sua condição de saúde a impedia. A celebração então foi como que projetada na parede da sua cela, de modo a que ela pudesse acompanhar. O seu relato deste fato foi confirmado por pessoas presentes à referida missa, da qual Clara reproduziu detalhadamente as palavras do sermão e outras ocorrências durante esta celebração. Mesmo acamada, Clara rezava, bordava e costurava, sem cessar. Faleceu em 11 de agosto de 1223, no convento de São Damião, após 27 anos de doença e 60 de idade. É a primeira e única mulher na igreja a escrever uma regra para uma ordem religiosa. As clarissas já se tinham espalhado em grande número nesta data. Sua canonização foi extraordinariamente rápida, depois de somente 2 anos. Santa Clara de Assis é a padroeira da televisão por causa da missa que lhe foi miraculosamente projetada na parede da sua cela, do seu quarto. Esta é uma colaboração de José Duarte de Barros Filho. Passamos agora uma reflexão sobre a vida de Santa Clara. Desde a infância, Clara teve a salutar experiência de fugir das revoluções deste mundo para buscar a estabilidade de uma vida fixada em Deus, como São Francisco. Não o fez senão com o esforço evangélico.
abandonando a casa, a família e os bens. Quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 37 e 38. A serenidade com que assumiu esta decisão e que a levou ao privilégio de nada possuir a não ser Cristo é admirável e inspiradora, mas certamente não todos têm vocação franciscana ou a das Clarissas. Então, como seguir este exemplo maravilhoso e verdadeiro? Trata-se de, como possuindo bens, não se apegar a eles. A capacidade de se desapegar das coisas e dos interesses materiais pode ser vivida e cultivada por qualquer pessoa, com a graça de Cristo, ainda que isto seja um esforço constante. A esta perseverança também leva à santidade. Muitos ou poucos bens, o saber partilhá-los é que tem valor diante de Deus. De nada adianta ter, por exemplo, um só par de calçados se o dono tem a disposição e intenção de matar um irmão que não os perder. Nada pode ser mais significativo para a nossa vida espiritual, e se for o caso, também para a física, do que imitar o seu gesto de afugentar o inimigo com a Eucaristia. É uma bela e prática síntese da vida católica, estar em comunhão com Deus, e nesta vida não existe outra forma de proximidade maior com Jesus do que no Santíssimo Sacramento, na missa. Comunhão frequente e adoração eucarística habitual são o centro da vida na igreja e nunca serão suficientemente enfatizadas a sua importância e necessidade vitais. Que a lembrança de Santa Clara diante dos sarracenos nos torne sempre mais empenhados em buscar o Senhor, transubstanciado sob as espécies do pão e do vinho, ao longo da vida, dia a dia. Deus quer abençoar todas as atividades humanas, incluindo as suas invenções. Por isso, Clara é padroeira da televisão e pode-se dizer, por extensão, de outros veículos de imagens semelhantes. Mas o que oferecemos por meio deles? As primeiras atividades televisivas no Brasil, que não ocupavam, como hoje, 24 horas de transmissão. Iniciavam-se às 18 horas do Ângelus da tarde, chegando para a noite, justamente com esta oração. Será preciso comentar sobre o conteúdo televisivo atual? Não. Muito poucas são as emissoras católicas e nem todas as suas programações estão isentas de críticas sérias, particularmente a postura de certos clérigos. E, em geral, poucos são os programas que não oferecem um conteúdo com visões morais ambíguas ou frívolas, para dizer o mínimo. A grande maioria se inspira no mundano, no diabólico, com maior ou menor disfarce. Ora, que o mundo ofereça a sua podridão não é novidade ou espanto, mas que muitas pessoas que se dizem de fé não tenham discernimento e os assistam, permitindo e incentivando, inclusive que também as crianças o façam, é assustador.
Programas não assistidos não serão mais produzidos. Há muitas atividades que enriquecem a vida e distraem saudavelmente. Este tipo de podridão mundana é um dos bens dos quais é preciso se desapegar, porque absolutamente não há como conciliá-los com a busca da verdade e também da santidade. Te convido agora a fazermos juntos a oração de Santa Clara. Vamos lá? Minha oração. Senhor, que protejas para nós a salvação e não a condenação infinita. Concedei-nos, por intercessão de Santa Clara, ficarmos inamovíveis para tudo que nos quer afastar de vós, e que o peso da confiança na vossa providência nos leve a entregar sem medo e com tranquilidade todas as nossas necessidades de pão material e principalmente do pão eucarístico em vossas amorosas, sábias e protetoras mãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, vossa e nossa mãe também. Amém. Santa Clara, rogai por nós. Santa Clara, intercedei junto a Jesus e Maria com o sacrário em mãos, por cada pessoa que chegou até esta oração neste dia, neste exato momento, e necessita de um milagre, de uma cura urgente. Santa Clara, orai e rogai, junto a Jesus na Eucaristia, junto à Virgem Maria, por cada pessoa, por cada família que está inscrita neste canal e necessita de um milagre, de uma ajuda, de uma cura urgente. Que assim seja. Amém e graças a Deus.